Boa noite. Estamos aqui de volta com a nossa aula de gestão mercadológica, certo? Para a turma do 8º semestre de contábeis. Muito bem. Então, já falamos qual é o objetivo desta aula, né? Ou seja, nós vamos discutir aqui o que é marketing e como se controla as funções de marketing dentro de uma empresa. E para isso nós utilizamos o modelo de marketing mix, né? 4 P's. Então, nós estamos falando sobre o P, produto. Então, na aula passada, nós explicamos aí a classificação de produtos e nesta aula aqui vamos começar a falar de serviços, tá bom? Já vimos que produto é qualquer coisa que uma empresa venda e que pode ser dividido em bens e serviços. Tá? Então, ok, vamos dar uma olhada especificamente em serviços para ver o que tem de bom aí para a gente aprender, para a gente discutir, para a gente conversar sobre isso. Perfeito? Vamos lá então? Então, boa aula, vamos nessa. Bom, aqui, vamos começar. Eu tenho um autor aqui, então, dá para vocês verem aí, ó. Lovelock, Christopher Lovelock. E ele escreveu um livro, já tem 20 anos esse livro aqui, Marketing de Serviços, e ele propõe neste livro 8 P's para discutir serviços. Tá bom? Então vamos lá. Quando Jerome McCarthy, né, escreveu o artigo sobre os 4 P's de marketing e a ideia pegou, depois disso todo mundo, né, começou a desenvolver aí mais P's. Então, nós tivemos aí 5 P's, 7 P's, tudo em marketing, tá bom. Ele pegou a ideia e criou ali os 8 P's de serviços. Quer dizer que são diferentes dos 4 P's que a gente já aprendeu? Não são, mas eles são mais específicos, eles tratam de assuntos um pouco mais, de temas, né, um pouco mais aprofundados dentro da questão de marketing, focando em serviços. Bom, e aí, sim, a ideia é a mesma. Nós temos aí 8 P's, só que dessa vez aqui, para não ter aquele problema lá de tradução, eu mantive os 8 P's em inglês. Porque se a gente alterar, não vai dar mais essa ideia. Bom, mas depois disso, esse Lovelock já reescreveu o livro, já lançou outras edições desse livro reescrito e não tocou mais no assunto. Isso quer dizer o seguinte, que a ideia em si não pegou. Tá bom. Não pegou, então por que eu estou mostrando para vocês? Bom, eu estou mostrando para vocês porque, embora a ideia não tenha pego, mas se vocês fuçarem na internet, vocês vão encontrar lá, sim, 8 P's de serviços em português e diferentes desses 8 P's em inglês, mais adaptados. Então, a ideia não pegou de um modo geral, mas alguns outros autores aproveitaram e fizeram as suas adaptações. Ok. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso é original, foi criado por ele. Faz sentido a gente avaliar serviços a partir de 8 itens, faz muito sentido. Eu, quando trabalho com serviços, né, para algum cliente, discutindo marketing, eu trabalho esses 8 P's. E funciona. Então, fica a critério de vocês utilizarem este modelo ou qualquer outro modelo para discutir serviços. Tá bom? Mas eu vou mostrar um modelo para vocês porque eu acho coerente e acho que faz sentido. Tá bom? Então, quais são esses 8 P's? Product Elements, Place and Time, Process, Productivity and Quality, People, Promotion and Education, Physical Evidence, Price and Other Costs. Ok. Então, lembrando, a gente está discutindo gestão de marketing. E estamos no primeiro P, no P, produto, dentro de um conceito chamado marketing mix, ou composto de marketing. Tá bom? Hoje estamos discutindo serviços dentro do P, produto.
Combinado? Vamos lá? Então vamos ver cada um desses. Então a ideia é esta. Vocês vão trabalhar marketing numa empresa prestadora de serviços? Ok. Né? Então qual é a ideia? A ideia é que vocês peguem o serviço que essa empresa presta e para analisar, vocês dividam em 8 itens. Né? Vamos fatiar o serviço. Né? 8 itens. E vamos discutir cada um desses itens. Então, para vocês tomarem decisões de marketing sobre o P, produto, sendo ele serviço, sugiro isto. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui com elementos do produto. Né? Traduzido. Todos os componentes de desempenho do serviço que criam valor para os clientes. Bom, essa questão de valor é uma questão bem atual. Hoje, em marketing, a gente trabalha muito fortemente o conceito de valor. Então, por que alguém compra um produto? Ou por necessidade ou por desejo. E, lógico, se ele compra por necessidade, ele precisa que aquela necessidade seja satisfeita. Então, ele vai avaliar se o item que ele comprou para atender aquela necessidade atendeu. Ou seja, tem valor. Né? Mesma coisa se for por desejo. Né? Aí, talvez até mais ainda, a gente vai entender a questão de valor no desejo. Né? Então, tenha valor. Agora, e para a empresa? Há uma troca de valores aí. Tanto o cliente, né, recebe valor ao usar o produto, ao usar o serviço, ao atender suas necessidades e seus desejos. Vejam que valor é diferente de preço, hein? Tá bom? Depois a gente vai discutir o preço lá na frente. Nós estamos discutindo valor. Valor é o que o cliente percebe que ele comprou. Né? O que ele percebe que está atendendo de maneira satisfatória o que ele precisa, a necessidade ou o desejo dele. E a empresa? A empresa, ela recebe valor em troca. Ao ela entregar um produto que tenha valor, ela recebe em troca valor. Que valor que ela recebe? Ela recebe o pagamento, ela recebe lucro, ela recebe fidelização do cliente, por exemplo. Certo? Isso é bom para a empresa? É. É bom para o cliente comprar esse produto e usar esse produto? É. Fizemos marketing. Lógico, vamos lá, vamos voltar para os 4 P's, que para que esse cliente saiba que esse produto atende suas necessidades ou desejos, ele tem que saber que o produto existe. Aí nós temos o P, promoção. Ele precisa ter onde comprar esse produto. Aí nós temos o P, praça ou ponto de venda. E, logicamente, ele vai ver o preço que ele consegue pagar ou não. Aí nós temos o P, preço. Mas nós não estamos discutindo os 4 P's, nós estamos discutindo serviços. Então, o que é elementos do produto? Tudo que o serviço tenha que cria valor para o cliente. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos falar de um serviço. Né? Corte de cabelo. É um serviço, não é? É. Quando o cliente vai ao cabeleireiro, certo? Por que ele quer cortar o cabelo? Bom, porque o cabelo está grande. É isso. Não, né? Ele vai cortar porque o cabelo está grande, mas não é essa a ideia. A ideia é cortar o cabelo de tal alguns vão porque o cabelo está grande. Perfeito. Então, que tipo de cabeleireiro essa pessoa precisa? Nenhum. Ela pode comprar uma maquininha e cortar em casa. Não precisa de um cabeleireiro. Agora, quem vai ao cabeleireiro cortar é porque, além do corte de redução, ele quer que aquilo combine com a personalidade dele, que torne ele mais bonito, que torne ele mais atraente, que torne ele mais simpático, enfim, que colabore com a imagem dele. Não é isso? Então, isso é valor. Se toda vez que alguém vai ao cabeleireiro, ele sai de lá satisfeito, ele vai falar, puxa, esse serviço tem valor. Agora, para que o cabelo dele fique bonito daquele jeito, o que precisa?
Bom, precisa que corte o cabelo, precisa que faça uma massagem no cabelo, precisa que lave o cabelo, que use shampoo, lá no cabeleireiro, que use o creme hidratante, sei lá, ok? Que use o secador, que não sei o que. Sem contar, né, que ele fica na sala de espera, tem que ter uma revistinha, tem que ter um televisor ligado, passando o jogo de futebol, ou passando o jornal, ou passando um filminho, ou passando a novela, não é? Então, isso é assim, quais os componentes deste serviço que são importantes para o cliente? É importante ter o ar-condicionado? Ele vai se sentir mais confortável lá? É importante ter estacionamento? Veja, eu estou falando do corte de cabelo, né? E eu estou discutindo algumas coisas que não são ligadas diretamente ao corte de cabelo, mas ao momento em que o cliente está lá cortando o cabelo e ele vai se sentir mais confortável, mais confiante ou não com o resultado final. Tá bom? Então, segunda frase. Características do produto principal. Qual é o produto principal? O corte de cabelo. E o pacote de elementos suplementares que o envolvem. No caso do corte, a gente vai ter a lavagem, vai ter o shampoo, vai ter a massagem, por exemplo. Certo? E além disso, nós temos ainda mais. Nós temos o ar-condicionado, nós temos os móveis, se são confortáveis ou não. Né? O acesso, se é fácil ou não. Então, elementos do produto. Okay? Com relação aos benefícios desejados pelos clientes e ao grau de desempenho dos produtos concorrentes. Lógico, se o concorrente faz melhor, isso tem que ser avaliado, não tem? Perfeito. Então, elementos do produto. Peguem o serviço e fatiem ele em elementos, né? Principal ou principais e suplementares ou complementares. Muito bem, segundo item, lugar e tempo. Lógico, o serviço, né, ainda voltando ao corte de cabelo, o serviço tem que ser feito com o cliente, não é? No caso do corte de cabelo. Então não adianta ele estar na casa dele e falar, olha, liga para o cabeleireiro e fala, olha, pode cortar meu cabelo agora. O cabeleireiro fala, bom, mas então vem para cá, né? E agora também não posso. Por quê? Porque eu estou lotado, você não marcou? Então, lugar e tempo. Decisões gerenciais sobre quando, onde e como entregar serviços aos clientes. Então, imagina que um cabeleireiro fecha aos sábados. Pode isso? Difícil, né? Pois sábado é o dia que o pessoal vai sair, vai à festa, vai ao casamento, etc. e tal. E é onde ele quer estar com o cabelo arrumado, por exemplo. Então, e mais, todo mundo trabalha de segunda a sexta, ou todo mundo, muita gente trabalha, e à noite talvez não dê tempo de ir. Vocês, por exemplo, vocês têm aula à noite. Então, sobra o quê? Sobra sábado para o cabeleireiro. Então, imagina o cabeleireiro fechado aos sábados. Tá bom? Então, né? As empresas podem entregar o serviço diretamente para os clientes ou para organizações intermediárias. Bom, isso é quando você tem um serviço e você tem intermediários que prestam esse serviço, certo? No caso do cabeleireiro, normalmente assim, quem cria o salão, depois ele pode criar outros salões com aquela marca dele, por exemplo. Pode, não pode? Uma franquia, certo? Então você vai no salão da marca tal, mas não vai cortar cabelo com o dono, você vai cortar com o cabeleireiro que deve ter sido treinado com o dono, que deve ter sido, enfim, né? Passou por um treinamento, por exemplo, para poder representar aquela marca, aquele nome. Isto, é isso. Então, nesse caso, né, desse lugar e tempo, a gente precisa discutir como, onde, né, o serviço vai ser prestado e como é que a gente vai entregar esse serviço. Hoje, por exemplo, certo? Esta aula, por exemplo, vamos lá, certo? Como é que era essa aula no passado? Presencial e
né? À noite. Então, presencial e à noite. Tinha que ir até a fundação, sentar lá na cadeira, ficar esperando o professor, e aí o professor dava aula, terminava a aula e ia para casa. Não é isso? Ok. E é assim. Aí veio a pandemia. Bom, veio a pandemia, ok. Então, temos que dar aula à distância, certo? Mas precisamos mostrar para o aluno que não é simplesmente uma aula gravada, que o professor vai interagir com os alunos. Ok, então mudou o lugar, mas manteve o tempo. Então, olha, é à noite, é neste horário, mas vocês não precisam ir para a faculdade. Vocês podem ficar em casa assistindo. Lógico que nem todo mundo está em casa, né? Alguém está fora. Mas, era assim? Ok. Ok, fizemos e está funcionando. E agora? Agora, para esta aula, e uma decisão minha, e eu conversei com vocês, ok, já que eu dou 2 aulas para vocês, para a gente não misturar aí né, os assuntos, então vamos fazer o seguinte, eu dou uma aula ao vivo para vocês, direitinho e tal, e a outra eu deixo gravada, nos mesmos critérios, tudo direitinho, mas vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Então, vejam como nós fomos mudando isto daqui, desde que haja valor na entrega. Senão não adianta nada. Tá bom? Fácil, né? Tá bom. Ok. Terceiro, processo. Ok. Como o serviço é feito e entregue para o cliente. Né? Então, por exemplo, o processo do corte de cabelo. Como é que é? É assim. Lava antes ou lava depois? Passa shampoo ou não passa? Escova ou não escova? E aí? Né? E oferece um cafezinho antes, durante o corte ou depois do corte? E, enfim, só para ter uma ideia do processo. Tá bom? Então, para tudo isso tem. Para todo serviço, você tem que desenhar, desenhar o processo. Como isto vai ser feito? Como deve ser feito? Como gerar valor para o cliente com este processo? No caso nosso das aulas, não é simplesmente nós temos que, antes de começar as aulas, discutir o programa de aula. Isso é discutido todo semestre. Discutido o programa de aulas. São feitas alterações, são feitos ajustes. Tá bom? Uma vez aprovado, aí o professor tem que montar o seu plano de aula. Então ele monta o plano de aula. Tá? Encaixa essas aulas no calendário. Faz com que essas aulas e o plano combine com os planos de aula das outras matérias, para não haver choque de informações. Né? O ideal é que haja combinação de informações e que favoreça o raciocínio do aluno, o questionamento do aluno ao juntar várias informações. Pode ser até informações conflitantes, mas desde que faça com que o aluno progrida na análise, no aprendizado. Bom, e aí? Aí tem que preparar a aula, aí tem que preparar os slides, aí tem que preparar a prova P1, a prova P2, como é que vai ser feita a correção dessas questões, como vai ser feita a atividade e qual é o processo de notas. Então, tá vendo? Olha, o processo da aula não é simplesmente chamar um professor, entregar para ele e falar, olha, dê aula disto daqui, pronto, está acabado. Não é, certo? Então nós temos um processo. E do corte de cabelo? Também. Bom, eu preciso de internet, vocês precisam de internet para poder
assistir a aula. A empresa que fornece a internet, qual é o processo que ela usa para poder, né, criar esse serviço, entregar esse serviço e o usuário, nós usarmos o serviço e ficarmos satisfeitos com o serviço. Qual é o processo? Isso, e aí vai. Para consertar o carro, para fazer uma cirurgia, então nós estamos falando de serviços, tá bom? Processos mal concebidos geram lentidão, burocracia, baixa produtividade e aumentam a probabilidade de falha nos serviços. Verdade. Quarto P. Eu gosto deste, particularmente. Produtividade e qualidade. Porque é uma coisa que nós estamos, eu acho, nós prestadores de serviço, às vezes não prestamos atenção nisto, né? Principalmente porque também o marketing, quando surgiu, né, no século passado, ele era focado mais em bens, né? Produção de bens, não na produção de serviços. Hoje, que nós estamos com serviços, que nós estamos discutindo aí economia criativa, que estamos discutindo marketing 4.0, 5.0, né? Estamos discutindo marketing digital e tudo isso, aí a gente começa a ver que algumas coisas são diferentes para serviços e para bens, tá bom? Então, vamos ver esses dois conceitos, produtividade e qualidade, né? O que é produtividade? Produtividade é você produzir a mesma coisa gastando menos. Vamos lá? Produtividade é você produzir a mesma coisa gastando menos. Então, por exemplo, você tem um funcionário que faz 200 itens, né? Aí você melhora o processo e esse funcionário não vai fazer 200 itens, ele vai fazer 400 itens. Então, veja, para esses 200 itens, o custo ficou menor. Não ficou? Ficou metade da mão de obra para esses 200 itens. E se ele conseguir fazer os 400 mesmo, e a gente conseguir vender tudo isso, na verdade, para o mesmo custo, nós aumentamos o resultado. Então, produtividade é isto, as duas coisas. Ou, para o mesmo volume, gastar menos, ou gastar a mesma coisa por um volume maior. Dá na mesma, né? Tudo bem? Se bem que o volume é diferente, mas tudo bem, é isso. O resultado unitário interessa. Isso é produtividade. Tá bom. E o que é qualidade? Né? Qualidade é aquilo que o cliente percebe no item. Certo? Então, muita gente acha que qualidade são os componentes do item. Mas será? Certo? Será? Componentes do item? Ok, se você for lavar o cabelo e utilizar um shampoo melhor, o resultado é melhor. Mas o rapaz ou a moça que está cortando o seu cabelo, ele está utilizando, vamos supor que ele utilize a mesma tesoura e o mesmo pente e escova para cortar. E se ficar mais bonito? Mais qualidade. Mas precisou mudar alguma coisa? Não, foi a arte dele de fazer. Então, qualidade é o que o cliente percebe que o produto tenha. E é o cliente quem decide se tem qualidade ou não, ou qual a qualidade que ele quer, não é a empresa. Bom, voltando lá. Quando eu produzo bens, então eu tenho uma máquina e essa máquina produz 200 itens. Perfeito. Tá bom? E uma pessoa tomando conta da máquina. Aí a gente melhora a máquina, né? E eu consigo produzir 300 itens com a mesma pessoa. Então é lógico que aumentou a produtividade e a qualidade continua a mesma. Certo? A máquina ela só faz mais rapidamente,
mas ela não mudou características do bem. Portanto, você manteve a qualidade e aumentou a produtividade. Ok. O problema é quando a gente tenta fazer isso em serviços. Por exemplo, vamos falar de produtividade de médico. Tá bom? Então, um médico, ele pode atender, vamos supor que ele atenda uma pessoa em 30 minutos. Faça uma consulta em 30 minutos. Ok. Então, em 8 horas de trabalho, e se ele tiver encaixadinho lá, um cliente atrás do outro e tal, em 8 horas ele consegue atender 16 clientes. Ok? Tá? Então, que ele cobra aí R$100 a consulta? Não, mais, né? R$200 a consulta, 300. Então, a gente faz a conta. Fechado. Ok. Isso vamos supor que ele trabalhe de segunda a sexta, né? Ok. Mas, vamos supor que ele não consiga trabalhar de segunda a sexta e ele queira atender mais pessoas, certo? Então, em vez de atender em 30 minutos, ele vai atender em 15 minutos. Ok? Então, aí você dobrou. Em vez de 16 pessoas em 8 horas, ele vai atender 32 pessoas. 15 minutos cada um. Ok. Mesmo assim, ele fala, não, eu quero atender mais gente ainda. Certo? Então, em vez dele atender em 15 minutos, ele vai atender em 7 minutos e meio. Então, ele vai atender 64 pessoas, é isso? Né? 64 num dia. Ok. Aumentou a produtividade? Sim. Pergunto agora, e a qualidade da consulta? Deve ter piorado, não é? Atender uma pessoa em 7 minutos e meio, olhar no relógio, acabou, pode ir embora. Tá? Tem outra pessoa para atender aqui. Ah, mas eu não contei o problema das costas aqui. Não, volta aqui outro dia que a gente vê esse problema das costas. Quer dizer, cai a qualidade. Mesma coisa a aula, certo? Vamos lembrar das aulas presenciais? Então vamos lá, vamos colocar 50 alunos em sala de aula. Ok. Né? Não, vamos colocar 150. O professor é o mesmo. Põe 150 alunos em sala de aula. E aí? Qual é a qualidade do ensino? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não, o autor, né? É que produtividade e qualidade andam juntos. Mas, em serviços, quanto mais eu aumento a produtividade, mais eu prejudico a qualidade. Em serviços, é muito difícil eu aumentar a produtividade e manter a qualidade. Essa é a lição que a gente aprende disso. Legal? Muito bem. Não precisamos discutir mais. Tá? Ok. Pessoas. People. Ok. Serviços são feitos por pessoas para pessoas. Talvez até eu tenha o uso de máquinas, de equipamentos, mas eu preciso das pessoas ali, né, tomando decisões. Ok, a gente já está numa fase já de tecnologia da informação, onde nós temos robôs já atendendo. Nós temos hotéis no Japão, onde não há atendentes ali na entrada. Há robôs. Certo? E alguns hotéis você escolhe que tipo de robô você quer ser atendido. Tá? E você, por telefone também, quer acessar lá a portaria, você tem um menu que você digita e a máquina te atende também. Certo? Então, sim, nós estamos partindo para alguns serviços serem feitos por máquinas. Na verdade, o serviço não é feito, ele é a máquina, ela ajuda a direcionar para esse serviço para o lugar certo, correto? Tá bom. Mesmo assim, a gente tem o cliente envolvido e tem as pessoas que participam desse serviço, que trabalham para a empresa que está fornecendo o serviço. E isso nós precisamos discutir também. Há interação, há entendimento, há compreensão, há resultado positivo nessa interação? É isso.
tá bom? Então, muitos serviços dependem da interação direta e pessoal entre os clientes e os funcionários de uma empresa. A natureza dessas interações influencia muito a percepção de qualidade do serviço pelo cliente. Promotion and Education, e aí traduzido corretamente para comunicação e educação. Né? Então, agora, educação aqui não significa boas maneiras, significa aprendizado, certo? Comunicação e educação. Todas as atividades e incentivos de comunicação destinados a aumentar a preferência do cliente por um determinado serviço ou fornecedor de serviços. Então, quando você faz propaganda, faz publicidade, ou outdoor, ou merchandising, ou a gente vai falar sobre promotion, né? Depois, no final desse curso, dessa matéria aqui, que é um dos P's. Então, para que você faz comunicação? Para mostrar para o cliente que o produto existe, que a marca existe, que a empresa existe, onde encontrar, qual é o preço, dar informação sobre isso. Não é? Para isso a gente faz comunicação, não é? Para dizer qual a qualidade do bem, o que esse bem faz, o que não faz. Tá bom. Essa comunicação desempenha 3 papéis. Fornece informações e conselhos necessários, ajuda a persuadir o cliente-alvo e incentiva o cliente a entrar em ação em momentos específicos. Certo? Então, quando a gente fala de educação, talvez a gente esteja falando, talvez não, com certeza, estamos falando aqui, ó, incentivar os clientes a entrarem em ação em momentos específicos. Ensinar como resolver problemas. Ensinar como usar o produto. Um exemplo disso. Nós tivemos, já faz tempo já, mas tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil e um fluxo de turistas muito grande, era esperado, né? Vamos falar antes, era esperado para vir para o Brasil. Ok. E vão vir pelos aeroportos. E falam português? Não, né? Até o pessoal que fala espanhol tem dificuldade para entender português. Né? Então, ok, então temos um problema. E como atender esse pessoal? E aí os principais aeroportos foram reformados para ser mais o processo, né, de chegada, de atendimento, de fiscalização, ser mais correto, ser mais eficiente, por exemplo. Ok. E uma das medidas que foi tomada dentro do item educação foi desenhar no chão, colocar, né, uns adesivos em forma de pegada, de pé. Então o turista chegando e não entendendo português, bastava ele olhar para o chão e ver as pegadas. E só seguir as pegadas ele ia direto para o local onde ele entregaria o passaporte, onde ele pegaria as malas, onde ele, enfim, pudesse pegar um táxi, por exemplo. Certo? Era só seguir as pegadas. Isso chama-se educação. E está dentro do item comunicação. Então, em serviços, muito importante a gente fazer a comunicação e, dentro da comunicação, ensinar o cliente a usar o serviço de maneira correta, de maneira adequada. Então, não é só comunicação para mostrar que o produto existe, que o produto é bom, a marca do produto, o preço, não. Parte da comunicação tem que ser feita direta para o usuário do serviço, de tal maneira que ele aprenda a usar o serviço corretamente. Evidência física. Bom, esse é um problema do serviço, né? Nós discutimos isso já. O serviço, ele é relativamente intangível. Né? Então, se eu compro um celular, tá fácil. Tá aqui, ó. Certo? Comprei o celular, eu recebo ele, tá na minha frente. Tudo bem. Mas, e a internet? Como é que eu sei que tem internet? Certo?
E o curso de vocês, tá? Vocês estão fazendo o curso e como é que a gente sabe que vocês estão fazendo o curso? Como é que vocês sabem que vocês fizeram o curso? Como é que vocês sabem que vocês passaram no curso? Certo? Então, a gente coloca em serviços uma evidência física, né? Algo tangível, algo perceptível, de tal maneira que o cliente, o usuário, possa perceber através daquilo que a gente tem. Então, por exemplo, né, vamos lá, né, tem o metrô, não tem? Né? Então, como é que você sabe que tem um metrô por perto? Né? Então, tem um símbolo do metrô, ou em alguns lugares você tem a entrada do metrô, a arquitetura, né, ela é feita de tal maneira que ela é perceptível, você percebe que está lá. Ok. No caso da aula, né, como é que você sabe que você fez o curso? Bom, ao final do curso, nós vamos entregar um diploma. Então, esse diploma, vocês podem mostrar, vocês podem, ao ir a um teste para emprego, para uma empresa, vocês podem levar o diploma e mostrar, tá aqui, ó, eu sou administrador, eu sou contador, certo? Então, pista tangível ou evidência física é mostrar para o cliente que aquele serviço foi feito, está sendo feito, pode ser feito. Né? Você fala, mas, por exemplo, no caso do dentista, como é que eu vou saber que o dentista é bom? Bom, você vai ao dentista, ele vai colocar lá aquelas fotos das pessoas com dente tudo estragado e depois consertado, antes e depois, por exemplo, para você olhar e ver. Os móveis, o ar-condicionado, o estacionamento, a placa na entrada da porta, Doutor Paulo Roberto, cirurgião dentista. Pronto, está lá mostrando, né? E a foto, e isso. Então, é isso. Evidência física é você mostrar. Por exemplo, olha lá, a aparência de edifícios, jardins, veículos, mobília interior, equipamento, membro do quadro de pessoal, placas, material impresso e outras indicações visíveis fornecem evidência tangível ou da qualidade do serviço ou do serviço, né, de uma organização. Mas, principalmente, dependendo, você vê... Por que todo escritório de advogado está cheio de livros atrás, né? Para mostrar, né? Ok. Não é isso? Ok. Outro. Preços, é o último, né? É o oitavo. Preços e outros custos. Bom, a gente vai discutir isto em preços, né? A questão de o que o cliente paga é o valor em dinheiro. Mas ele precisa de outros esforços para poder ter aquele serviço. No caso de vocês, por exemplo, certo? Então, ok, vocês pagam a faculdade, tá bom? Pagam a faculdade e então pronto, vocês podem assistir às aulas. Sim, mas para assistir às aulas, hoje, precisa de internet. Precisa de um celular ou um microcomputador. Precisa ter um local para você sentar lá e assistir a aula. Né? E os livros? E os exercícios? E os trabalhos? Tá bom? Ok. Então é isso, né? Ou seja, mas ok, e para vir para a escola? Igual. Para vir para a aula presencial? Igual. Paga a faculdade. Mas tem que ir até o campus. Né? Vai de ônibus? Tem que pagar. Vai de carro? Tem que pôr gasolina. Tem que comprar o carro. Né? Ok. Vai direto do serviço para lá? Tem que comer um lanche ou jantar. Então, isso. Vai de carro? Tem que pagar estacionamento. Ok. Então, não basta somente pagar a faculdade. Eu tenho outros custos. Então, em serviços, nós precisamos somar tudo isso. Né? Vamos lá. Também estão incluídos outros custos em que os clientes podem incorrer ao comprarem e utilizarem um serviço, entre os quais tempo,
esforço físico, mental, experiências sensoriais negativas. Ok? Bom, com isso nós vimos aqui os 8 P's. Né? Sugestão? Se vocês gostarem deste modelo, ótimo, usem este modelo. Se vocês acharem que outro modelo é melhor para o serviço que a empresa de vocês presta, testem outros modelos. O importante é ter um modelo para eu poder avaliar. Porque como é que eu vou avaliar serviços? Certo? Então, para eu avaliar, eu posso usar esses 8 P's. Mas eu posso pensar em outros modelos também, tá bom? Então a gente vai discutir agora aqui uma questão de qualidade, né? Então vocês têm já os 8 P's, vamos discutir um pouco a questão de qualidade em serviços e depois, na próxima aula, a gente vai ver classificação de serviços, tá bom? Então vamos lá para a qualidade? Então, qualidade, né? O que é qualidade? Tá bom? Tá bom. Qualidade é a percepção, certo? Sim, mas essa percepção... por exemplo, vamos lá. Vamos assistir um filme. Né? Hoje eu vi aqui que vai sair em dezembro, vão lançar em dezembro, né? Lógico, o Matrix 4. Né? Puxa vida, né? Vocês lembram dessa saga do Matrix? Né? Vai lançar o 4. Então tá bom, vamos lá. Então, vamos assistir o filme, vamos lá, a gente assiste o filme. Vou eu e mais vocês, vão lá todos assistir. Aí no final do filme a gente pergunta, bom, e aí, gostou? Um vai falar assim, eu esperava mais. O outro vai falar, não, é fantástico, o filme é fantástico. Você viu a iluminação? Viu o som, a trilha sonora? O outro fala, nem percebi. Mas a história é muito legal. Eu gosto, aliás, gosto desse ator, gosto dessa atriz. Então, o que é qualidade? Como é que eu sei que o filme é bom ou o filme não é bom? Isso eu falei do filme. Mas vamos falar de um tratamento dentário. Então, alguém vai ao dentista, ele trata direitinho tudo, a pessoa vai, olha no espelho e fala, puxa, fantástico, adorei. A outra pessoa vai no mesmo dentista, fica bonito tudo, mas ele fala, nossa, mas doeu muito. Nossa, doeu muito, não volto mais aqui. O que é qualidade? O que é qualidade? Então, qualidade é a percepção. É como esse serviço atende necessidades e desejos do usuário. Como atende. E para isso, nós precisamos combinar duas coisas. Tá? Como se fosse uma gangorra, nós precisamos combinar duas coisas. Primeiro, é a qualidade esperada. Segundo, é a qualidade experimentada. Ótimo. O que é a qualidade esperada? É a expectativa do cliente, é o que ele acha que ele vai receber, é o que ele acha que ele vai ganhar, qual é o valor que ele vai receber por esse serviço. O que ele vai receber? Então, quem vai ao cinema talvez espere uma história fantástica. Quem vai ao dentista talvez espere que não doa nada. Quem vai ao cabeleireiro espera que o tempo de fique lá seja o menor possível, por exemplo. E vejam que são expectativas diferentes. Tá bom. Então, sempre que nós vamos a um serviço, nós vamos com uma expectativa. Onde essa expectativa foi gerada? Como ela foi gerada? Bom, a partir de comunicação com o mercado, a partir de comunicação boca a boca, outros clientes confirmam, a partir da necessidade do consumidor. Né? Então, ele está se achando muito feio, então por isso que ele vai àquele cabeleireiro para ficar mais bonito, por exemplo. Está com a autoestima baixa, então vai num cabeleireiro mais caro para ficar com a autoestima melhor. Então, é isso. Né? Imagem. A imagem é formada, a pessoa cria a imagem daquilo. Né? Você, por exemplo, não existe mais o Fusquinha, né? Quer dizer, tem alguns ainda, mas se você falar a marca Volkswagen, mentalmente, mesmo sem nunca ter andado num Fusquinha, a gente imagina o que é um andar de Fusquinha, né? Ou por que fez tanto sucesso.
Mesmo nunca tendo andado numa Mercedes, a gente imagina como é que é. Então, isso é imagem. Né? Isso, a partir das informações, a gente vai formando uma imagem. Então, isso é a qualidade esperada. Daí você vai e usa o serviço. Então, é a qualidade experimentada. Lógico que ao experimentar a qualidade, vai ter um filtro. Que filtro é esse? É o filtro, a imagem que você pré-concebida, que você criou. Né? Por exemplo, vamos lá, vamos comparar a Fundação Santo André com a USP, por exemplo. Né? Perguntar qual dos dois cursos, né, o curso de administração ou o curso de contábeis aqui e o curso de contábeis na USP, qual que é melhor? Então, para a gente saber qual que é melhor, a gente precisa ter, pelo menos precisaria ter feito os dois, para poder comparar os dois. Ah, mas não dá para fazer os dois, vou fazer um só. Então a gente vai formar na cabeça uma imagem, certo? Uma imagem do que é o curso nas duas faculdades, por exemplo. E ao experimentar esse curso, a gente já tem uma imagem formada. Então isso vai servir de filtro para o que a gente vai avaliar. E aí, o que vai pesar? Primeiro, qualidade técnica. O que você está recebendo? E qualidade funcional. Como isto foi entregue para você? Então, visto isto, as duas coisas, esperada e experimentada, nós temos um probleminha aqui, fácil de perceber, que é o seguinte: quando alguém espera muito e recebe uma coisa muito boa, uma coisa boa, vai, vamos lá, normal. Ele espera muito e ele recebe o normal, o que ele vai falar? Não presta. Por quê? Porque eu esperava mais. Em compensação, quando ele espera pouco e recebe algo normal, ele vai falar, puxa, melhor do que eu esperava, valeu a pena. Então, a percepção de qualidade, ela tem a ver com a qualidade esperada. Não é? Tá bom? Então, quando uma empresa exagera na comunicação, dizendo que aquele serviço é fantástico, que vai resolver todos os teus problemas, que vai te curar de todos os males, você fica com uma expectativa. Daí você usa o serviço e ele é normal. Você fala, pô, não presta. Então, e aí nós temos um dilema. Que o dilema é o seguinte: se eu não exagerar na propaganda, o cliente vai para o concorrente. Porque o concorrente vai exagerar. Eu também vou exagerar. Se eu não exagerar, ou melhor, se eu exagerar, o cliente talvez venha para cá, mas depois ele vai ver que não é aquilo e talvez não compre mais. Então, minha sugestão é o seguinte: não exagerem na comunicação. Sejam corretos. Por quê? Porque ao exagerar na comunicação, o cliente vai comprar sim, uma vez só. Depois não vai comprar novamente. Então vai ser uma ilusão total isto. Ok? Então tá bom. Então, visto isto, né? Já aprendemos. Olha, qualidade é o que o cliente percebe. E aí, em serviços, a gente tem uma questão interessante que é a seguinte: se eu for comprar um automóvel, eu vou até a loja, vejo o automóvel, sento no automóvel, certo? Põe o banco para frente, põe o banco para trás, mexo, certo? E eu vejo a qualidade ali. Posso até sair e usar o carro, por exemplo, né? Fazer um test drive, por exemplo. Ok. Agora, eu vou fazer uma cirurgia no hospital. Como é que eu sei a qualidade daquela cirurgia antes? Não sei, né? Ah, ok. Vai ter as evidências físicas. Então eu vou ver os equipamentos, vou ver a limpeza, etc, etc, etc. Para talvez, né? Mas isso, ver os equipamentos, ver a limpeza, tudo, já me dá
a informação de como vai ser o resultado da cirurgia? Não, né? Isso quer dizer o seguinte, em serviços, a qualidade só é percebida após o uso do serviço. Em bens, a qualidade é percebida antes do uso do bem. Então, visto isto, vamos lá. Aqui nós temos, são 10 itens, e esses 10 itens eles são frutos de pesquisa. Não é simplesmente, não, pesquisa. Vamos pesquisar os clientes e ver o que valor que eles dão para determinados itens. E a partir daí, temos aí esses 10 itens que são importantes em serviços, tá bom? Ok, então se vocês quiserem, por exemplo, avaliar o serviço de vocês, será que esses 10 itens estão no seu serviço? Se estiverem, ok. Se não, usem os que forem importantes e agreguem outros, ou diminuam ou aumentem, mas tenham como base que esses daqui são frutos de pesquisa. Não foi simplesmente, bom, eu acho que isso é importante, eu também acho. Não. Fazer pesquisa com os consumidores. Tá? Então isso é resultado de pesquisa, está em livros. Tá bom. Vamos lá. Confiabilidade. Aqui temos um problema de tradução, tá bom? Confiabilidade é você confiar na pessoa, acreditar nela. Mas aqui, essa confiabilidade é você acreditar que o padrão do serviço vai ser mantido. Então, olha, coerência no desempenho e constância na prestação do serviço. Então, tem serviço hoje, vai ter amanhã, vai ter depois, vai ter no futuro, não é? Quando vocês entraram aqui na Fundação Santo André, alguma vez passou pela cabeça de vocês de que o curso não terminaria? Acho que não, né? Mas nós temos algumas faculdades com sérios problemas. E eu mesmo já, uma faculdade que eu ajudei a desenvolver cursos de pós-graduação lá em São Paulo, recentemente ela foi vendida. E a instituição que comprou parou com determinados cursos. Imagina, que coisa feia, que vergonha, certo? Não de pós-graduação, nos cursos de graduação. Não, os cursos de pós-graduação continuaram. Mas, ok. Então, confiabilidade é isso, manter, né? Então, vocês vão comprar o serviço de turismo, por exemplo, vão pagar antes. Então, confiabilidade é acreditar que esse serviço vai ser feito e que a qualidade vai ser mantida. Okay? Rapidez de resposta. Disposição e rapidez dos empregados em atender, solucionar. Por exemplo, vamos de novo a minha historinha. Mudei de casa. Depois de 30 dias já morando aqui, eu ainda não tinha a troca da linha telefônica. Por quê? Porque eu não conseguia que o pessoal me atendesse. E toda vez que eu falava com alguém, eles me falam, tá bom, tá aqui, tá feito o pedido. Então só pode esperar 7 dias. Daí 7 dias ninguém aparecia, eu tinha que fazer um outro pedido. Cadê a rapidez de resposta? Não tem. Ok. Competência é outra coisa. Tá bom? Então rapidez de resposta é comunicação. Competência, habilidades e conhecimento necessários, técnicos, para se fazer aquele serviço. Então, ok. Por exemplo, falando aqui da faculdade, confiabilidade, o curso vai até o final? Com certeza. Rapidez de resposta, quando vocês precisam de alguma coisa da secretaria, da coordenação, vocês procuram, tem resposta? A secretaria responde? O coordenador responde? O professor responde? Né? Algum outro funcionário aparece e responde? Ok. Competência. Alguma crítica ao conhecimento dos professores, à pedagogia dos professores, como eles ensinam ou não? Então, competência. Cortesia. Boas maneiras, respeito, consideração e contato amigável do pessoal. Ou, né,
que você quer? Não, agora não posso, estou ocupado. Pode ser, né? Imagina. Comunicação. Ouvir o cliente. Mantê-los informados em linguagem que possam compreender. Tributos de confiança. Isso, explicação. Né? A secretaria explica direitinho. Né? O pessoal da portaria explica direitinho. Os professores explicam direitinho. Né? Ó, estamos discutindo qualidade. Então, a partir desses itens, vocês podem avaliar, inclusive, não só as empresas prestadoras de serviço, mas vocês podem avaliar o próprio serviço da faculdade. Vocês podem avaliar a minha própria aula para ver se está dentro disso daqui. E apontar o que precisa ser melhorado ou não dentro desse critério aqui, por exemplo. Certo? Tá bom. Mais 5, né? Acesso, segurança, credibilidade. Quando eu falei lá de confiabilidade, e era do padrão, aqui a palavra credibilidade agora já está com o sentido que a gente quer. Compreender e conhecer o cliente e tangíveis. Tá bom, então acesso. Acesso não é facilidade de ir até a faculdade. Também é. Mas facilidade de abordagem, de contato. Pegou o telefone, conseguiu falar. Entrou na internet, conseguiu ser atendido. Né? Respondeu, é isso. Tem tal dúvida, mandou lá para, sei lá, para a ouvidoria, por exemplo, e rapidamente foi respondido, foi resolvido. Então, acesso. É fácil, é difícil. Sabe? Por exemplo, vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Essa empresa da telefonia, que eu troquei por outra, ok. Quando você ligava para lá, eles instalaram um sistema automático de atendimento. Então, disque 0, disque 1, disque 3. Só que se você ouvisse tudo até o final e ficasse em dúvida, ele não voltava. Ele desligava. E mais, né? Se você você usou, ok. Ao final ele perguntava, em vez de ele perguntar se o serviço foi correto, se já resolveram o seu problema, etc., ele perguntava o que você tinha achado do novo modelo de atendimento por telefone. Quer dizer, que besteira! Já era difícil você acessar, ainda eles vêm me perguntar ao final que nota que eu dou para facilidade de acesso. Nenhuma, zero. Certo? Ok. Segurança. Esse serviço, né? Ele causa perigo, ele causa risco, ele traz dúvidas. Né? Então, por exemplo, imagine uma faculdade de medicina que ensine coisas erradas sobre cirurgia, por exemplo. Certo? Não pode ser, né? Não pode ser. E nós tivemos problemas desse tipo agora com médicos em instituições famosas defendendo o uso de remédios que não tinham confirmação contra a Covid-19. Não tinham confirmação de ser bom, de funcionar. E nós tivemos e instituições. Né? E aí? Como é que faz? Tá bom? Item segurança. Perfeito. Credibilidade. Agora sim. Confiança, crédito, honestidade, envolvimento com os interesses do cliente. Tá bom. Não precisa discutir isso, né? Tá ok. Compreender e conhecer o cliente. Empatia. Fazer um esforço para compreender as necessidades do cliente. Será que as empresas, os funcionários das empresas fazem isso? Ou eles cumprem o que está descrito no processo? Então, às vezes nós temos funcionários excelentes. Falou, opa, peraí, você tem toda a razão. Isso não vai resolver o seu problema. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Opa, e aí nós temos qualidade, não é? Isto. E evidências tangíveis. Né? Esse serviço, ele entrega alguma evidência
física do serviço. Então, por exemplo, no caso da escola, quando a gente vai assistir aula ali, presencial, aqui na fundação, é lógico que para o aluno lá no campus, estar tranquilo assistindo aula, precisa ter salas bem iluminadas, precisam ter cadeiras confortáveis, precisa ter retroprojetor ou data show, ou retroprojetor não existe mais, né? Data show para colocar lá, precisa ter isso, precisa ter acesso para cadeirante, precisa ter elevador ou não, enfim, é isso é evidência física. Você vai falar, mas isso daí, o professor não precisa de nada disso para ensinar. Não, ele não precisa. O professor pode sentar na frente do aluno e ensinar, não precisa de tudo isso. Mas isso não pode dar para o cliente uma percepção de que o todo é bom, de que o todo colabora para que ele fique mais confortável e aprenda melhor? Sim. Ok? Evidência física do serviço. É isso aí. Ok, então vimos aqui duas coisas importantes, né? Primeiro, os 8 P's e segundo, 10 itens que podem ser usados para avaliação de serviços. Tá bom? Usem isso, né? Hoje tudo que a gente faz tem serviço embutido. Então usem isso tanto para vocês avaliarem os serviços que vocês contratam como clientes, mas principalmente para vocês avaliarem nas empresas onde vocês trabalham se o serviço que ela presta, né? Se o serviço que ela presta tem valor e onde não tem valor, onde está. E ajudem a empresa, né? A aula é essa, gestão de marketing. Ajudem a empresa a melhorar o seu serviço. Ok. Então, tá aí. Próxima aula, vamos falar sobre classificação de serviços. Né? Porque o serviço é complexo mesmo, não é? Então, tá bom. Então, bom fim de semana para vocês, bom descanso, boas aulas. Nos vemos na semana que vem. Abraço a todos.